Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz e o amor de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Com muita alegria, agradeço a direção desta casa pela oportunidade de aprendizado. Dando continuidade ao estudo desse maravilhoso livro, Nosso Lar, hoje vamos refletir sobre o capítulo 19, A Jovem Desencarnada. Esse capítulo inicia com André Luiz perguntando a Dona Laura se a sua neta Heloísa, que também estava hospedada na mesma casa, não participava das refeições junto ao grupo. Então, recapitulando um pouco, né, André Luiz, ele foi convidado, depois que ele fez todo o tratamento e melhorou, convidado por Lísias a ficar na sua casa. E a mãe de Lísias é a Dona Laura, né? E a sua neta Heloísa havia desencarnado há pouco tempo e estava sob seus cuidados. Então, a Dona Laura disse que a sua neta fazia a refeição, todas as refeições, sempre sozinha no quarto, pois havia chegado recentemente no umbral, onde permaneceu por 15 dias, mas ainda se encontrava nervosa e abatida. Explicou que lá não traziam à mesa qualquer pessoa que se manifestasse perturbada ou desgostosa. Aqui já se faz importante uma paradinha para nossa primeira reflexão sobre esse capítulo. Qual será a influência do estado emocional, psicológico, mental, dos nossos pensamentos durante o momento da refeição? Como já vimos anteriormente no capítulo 18, os alimentos da colônia são elaborados a partir dos fluidos espirituais, sob a atuação do pensamento e da vontade direcionada de espíritos que lhes dão forma e características semelhantes aos alimentos terrenos e que conduzem elementos de harmonia através da alimentação. No entanto, por sua natureza fluídica, podem ser modificados sob a ação de pensamentos em desequilíbrio, mesmo quando não intencionalmente. Então, a Dona Laura explica que a irritação e a inquietação, ou esses sentimentos e sensações negativos, emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Desta forma, podemos perceber que devemos ao máximo evitar, tanto no momento do preparo da alimentação quanto durante as refeições, ter conflitos, discussões, conversas desagradáveis, assistir programas de televisão que falem ou mostrem imagens ruins, imagens de sofrimento, evitar ao máximo pensamentos negativos, pois tudo isso emite fluidos prejudiciais que são impregnados aos alimentos que vamos ingerir. Muitas vezes a gente tem o hábito, né, de ficar na frente da televisão, e, às vezes no jantar, aqueles jornais que sempre trazem notícias negativas. Então, a gente precisa refletir um pouquinho nisso, né? Porque é um momento importante que nós estamos ingerindo e o melhor é que a gente, sempre que possível, faça ingestão de alimentos que recebem fluidos positivos, do bem. Na verdade, então, nós deveríamos sempre agradecer o alimento antes da refeição, mesmo que esse agradecimento fosse por pensamento, em silêncio, já que nem sempre todos à mesa cultivam da mesma religião. André, em seguida, mostrou o desejo de visitar sua neta, já que estava há bastante tempo sem notícias diretas da existência comum do plano terrestre. Então, ao entrarem no quarto de Heloísa, André viu uma jovem bastante pálida e adoentada, repousando em uma poltrona. Dona Laura explicou que sua neta teve um longo período de tuberculose que motivou seu desencarne e que deveria ter sido acompanhada em instalações hospitalares lá na colônia, mas que foi transferida para sua casa, estando sob seus cuidados diretos. O corpo perispiritual de Heloísa trazia reflexos da doença, que lhe atingiu tanto a área física quanto a área emocional. E porque Heloísa, mesmo estando no meio da família, sendo cuidada com tanto amor e carinho por sua avó, ainda permanecia triste e com a aparência adoentada, né, com o perispírito mostrando uma aparência ainda da sua doença quando encarnada, aqui temos uma outra oportunidade de reflexão.
neste capítulo. Heloísa não aceitava a condição de espírito, estava presa à vida material, ainda muito apegada à encarnação. A nossa vida real é a vida espiritual. A vida material, ela é transitória e precisamos ter consciência disto. Allan Kardec, no capítulo 23, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que a existência terrestre é transitória e passageira, uma espécie de morte que, comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual, quando comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual, o corpo não passa de vestimenta grosseira que reveste temporariamente o nosso espírito. Além disso, Jesus não nos ensinava que onde estivesse o nosso tesouro estaria também o nosso coração? Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo de 19 a 21. Como o tesouro de Heloísa estava na terra, o coração dela também estava na vida material. A mesma se mantinha inquieta, aflita e nutria a mesma condição de adoecimento, sem ter ânimo para melhorar. O espírito necessita de um tempo para reorganizar as ideias e se adaptar às novas condições de existência. A princípio, a aparência física ainda se apresenta em seu perispírito, inclusive com aspectos das causas que causaram o desencarne. Conforme vemos na pergunta 165 do Livro dos Espíritos, é muito variável o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até muitos anos. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam, à medida que se apaga a influência da matéria que acabou de abandonar a existência. E à medida que se dissolve a espécie de névoa que pode obscurecer os nossos pensamentos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificavam com a vida futura que os aguardava, são os em quem a perturbação é mais curta, pois compreendem imediatamente a posição em que se encontram. A doença deixou traços profundos no perispírito de Heloísa. Mas, segundo Dona Laura, em momento algum se pode prescindir do otimismo e da coragem. Os pensamentos otimistas traduzem as boas expectativas do espírito para as situações a serem enfrentadas no presente e também aquelas que enfrentaremos no futuro, trazendo bem-estar e harmonia, criando formas de pensamento que atraem as boas energias do universo a nosso favor. Nessa sintonia, o ser se prepara para harmonizar intimamente, mesmo diante de adversidades. Quando somos impulsionados pela coragem, reagimos às dificuldades inevitáveis do mundo, conseguimos dominar o medo mesmo nos piores momentos e encontramos caminho para a superação. Continuando a descrever uma parte do capítulo, a jovem tentava segurar o pranto, em vão, seu tórax começou a arfar violentamente. E colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Dona Laura abraçava a neta, dizendo que se fazia necessário reagir e que suas impressões ou atitudes eram resultado da educação religiosa deficiente que tivera durante a sua encarnação. Toda forma de espiritualidade deve ser respeitada. A crença religiosa professada pelo indivíduo é muito importante, pois é por meio dessa crença que ele fará a interpretação da morte. Muitas religiões e filosofias não esclarecem sobre a vida que nos espera após a morte do corpo físico. A doutrina espírita é o consolador prometido, que além de revelar com riquezas de detalhe o que nos aguarda, nos coloca em contato, muitas vezes, com aqueles que já lá se encontram. Isso é de grande ajuda no maior entendimento, que muitas vezes facilita a nossa aceitação deste momento. Estamos em um planeta de provas e expiações, e para evoluirmos, vamos ter sofrimentos, precisamos ter aceitação a esse sofrimento. Para amenizar esta dor, temos que encarar os acontecimentos da vida terrena sob o ponto de vista da vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Ao compreender que a passagem física é transitória e necessária ao aprimoramento espiritual,
conseguimos aceitar com maior resignação a bênção dos sofrimentos, que nos faz crescer como espíritos. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo como encara a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Aquele que a encara pela ótica da vida espiritual e a vê como um ponto no infinito, compreende sua curta duração e reconhece que esse penoso momento passará muito rápido. A certeza de que um futuro mais ditoso sustenta e anima, e ao invés das queixas, passamos a agradecer aos céus as dores que nos fazem evoluir e avançar. Por outro lado, para aqueles que veem a vida corpórea apenas em sua frente, sem pensar na vida futura, a dor e o sofrimento desse momento parecem insuportáveis. Continuando a descrever o capítulo 19, a dona Laura procura fazer sua neta entender que precisará realmente reagir e não permanecer inconformada, principalmente com o distanciamento de seu noivo, ou melhor, seu ex-noivo, e lhe conta que não poderá contar com a fidelidade do noivo, que estaria bem longe de nutrir o sublime amor iluminado por ela, precisando continuar sua caminhada na vida material para poder evoluir, e que logo ele desposaria outra pessoa. Heloísa mantinha a crença de que o seu noivo havia ficado sem consolo, muito abalado e desesperado com a sua doença e morte. Dona Laura tenta fazer-lhe entender que o obstáculo que observou diversas vezes no curso da enfermidade de sua neta. Era natural que ele se comovesse vendo o corpo de Heloísa reduzido a frangalhos, mas que o mesmo não estaria preparado para compreender um sentimento tão puro. Dessa forma, logo se reconfortaria e se casaria com Maria da Luz, a colega que levava flores para Heloísa todos os domingos. Amor iluminado realmente não era para qualquer criatura humana. Dona Laura diz a Heloísa que Heloísa não deveria desejar o desencarne precoce de seu noivo, não teria que ter o desejo de que ele desencarnasse para estar a seu lado. Afinal, nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Se o amasse, de fato, deveria procurar harmonia e manter otimismo para beneficiá-lo mais tarde, já que, sem dúvida, poderia ajudá-lo muitas vezes quando, em sua próxima, a sua união conjugal, ele precisasse de ajuda, já que ele teria que viver suas experiências próprias necessárias para a evolução. Heloísa, dizendo que não se conformava, rompera em soluços. Relatou André que a bondosa senhora percebeu a sua intranquilidade e, no propósito, talvez, de orientar tanto a neta quanto ele, esclareceu sensatamente: sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce na terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. A humanidade ainda se movimenta em sua história de egoísmo e vaidade, onde se tratam pessoas como propriedades, motivo de disputas e até orgulho. Aqui vamos dar mais uma paradinha para reflexão sobre o verdadeiro amor, sobre o sentimento de posse e sobre o amor próprio ferido. O verdadeiro amor é paciente e harmonioso, altruísta e requer renúncia, visando o bem do ser amado e o auxiliando com equilíbrio sempre que necessário. A grande diferença entre amor e apego. O amor iluminado é aquele que está presente quando o espírito vai evoluindo e depurando dos seus sentimentos mais inferiores, até atingir um amor elevado que completa o ser em sua plenitude, o amor fiel e liberto que o liga a tudo e a todos, e não unicamente a uma pessoa. Amar é bom, fundamental como potencialidade humana e fonte de felicidade. Amar é a lei. Isso foi dito por Jesus no Amai-vos uns aos outros, e reforçado por Kardec no Fora da Caridade, não há salvação.
O amor é a força que alimenta o universo, que nos faz mais evoluídos, que nos permite acreditar no melhor. Mas é preciso saber amar, independente das formas de amor, aquelas mais individualizadas, do amor romântico, ou aquelas mais universalizadas. Amor fraternal, o chamado ágape, o amor em todos os momentos da vida, por todas as pessoas, desde a infância até a melhor idade. Ele necessita se precaver de um motivo real de deteriorização, que é o apego. Parece contraditório que o amor, pautado na união, na vontade de estar junto e de querer bem, possa assim ser tão desvirtuado através do apego. O apego transita pela dependência, pelo ciúme, pela dominação, fazendo do amor uma fixação, algo escravizante, longe da nossa realidade. Muitos crimes que estampam páginas policiais, desde sempre, e que cada vez mais acontecem, derivam desse amor dominado pelo apego. Muita dor e sofrimento se fez e se faz em nome desse amor. O amor verdadeiro é saudável, produtivo, traz o bem em todos os sentidos, é libertador. O amor nos faz não precisar dos outros de forma inconteste, mas sim nos faz fortes, justamente por sentir esse amor. O amor nos liga por uma tênue energia de interdependência, que é algo muito maior, muito diferente do que sentir dependência, posse, apego. Mas não é fácil amar com desapego, é um desafio para todos nós. Afinal, ainda somos aprendizes nessa escola chamada Terra, mundo de provas e expiações. Mas deve ser um objetivo a trilhar, para que possamos nos libertar das amarras da posse. O verdadeiro amor, em sua essência, não se liga ao apego, ao medo da perda e ao abandono. Como dizia Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, o amor é paciente, é benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Palavras benditas e que nós deveríamos trazer sempre na mente e principalmente nos nossos corações. O apego é o oposto do amor. O amor diz, quero que seja feliz. O apego diz, quero que me faça feliz. Apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Na Terra, nada se perpetua, somente a alma é imortal. A evolução não está em nos apegarmos egoisticamente aos entes queridos, e sim interagirmos fraternalmente uns com os outros. Segundo o espírito Hamed, o apego é consequência do sentimento de posse, de dependência, de insegurança e ainda de falta de fé na imortalidade da alma. O que aprendemos com a doutrina espírita é que precisamos exercitar o amor incondicional para com todos, iniciando com a nossa própria família. A vida é feita em ciclos, é preciso saber quando uma etapa chega ao fim, permitir que ela se encerre. O fim de um emprego, de um relacionamento, de um filho que parte para longe, pessoas amadas que desencarnam. Somos todos companheiros de viagem, cabendo a cada um caminhar de acordo com o que foi planejado antes da reencarnação. Muitas vezes, nas caminhadas das nossas vidas, somos levados a nos distanciar um do outro. Mas afetos sinceros não se separam, podem estar ausentes, mas um dia se reencontrarão. Os laços de carne se rompem, mas não os laços de amor. Deixar que nossos amados partam antes de nós é algo que devemos procurar entender e aceitar com resignação. É necessário se desapegar das coisas, das pessoas, das situações e dos sentimentos que nos algemam, permitindo assim que uma nova etapa se inicie em nossas vidas. Isso não significa amar menos ou descuidar, mas ao contrário, enquanto o amor liberta e cuida, o apego aprisiona e sufoca. Sabemos que o espírito vivencia experiências para o seu crescimento moral, intelectual, espiritual, e para isso ele precisa reencarnar.
Será que não seria egoísmo de nossa parte não aceitar que nosso ente querido parta para uma nova jornada evolutiva? Finalizando as reflexões sobre o capítulo 19, vamos descrever mais um pouco um pedacinho do livro. Enquanto Heloísa chorava, Dona Laura disse que Heloísa deveria repousar e convidou André à sala de estar, falando em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, deveria estar em nossos hospitais, mas acabou permanecendo aqui, junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque a minha querida filha Teresa, mãe de Heloísa, está prestes a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade para tudo ficar bem. Como nos ensina Joana de Ângeles, faz-se necessário nos libertarmos desse amor próprio, que é a causa de muitos dos nossos problemas. Encarcera na vaidade, se disfarça com acusações absurdas e cria animosidades. Quando ferido, se faz vingativo, provoca agressões desnecessárias, só realiza ações para colher de imediato louros e reconhecimentos. Após da realização, se faz exigente, cobrando seu preço, sua recompensa. Não devemos exigir algo em troca ou ficar repetindo que fizemos alguma coisa boa para o outro. Caridade não é troca de favores, é ser feliz porque conseguimos fazer o outro feliz. Precisamos ressignificar o amor próprio dentro de nós. E isso só se faz com autoconhecimento, com estudo, com muita oração, com dedicação e com o desejo verdadeiro de mudança para a nossa evolução. Pois aí sim sentiremos amor por nós mesmos. Amor próprio é se valorizar para que não precisemos da opinião dos outros para nos sentirmos bem. Nós mesmos seremos as nossas próprias referências. Precisamos vigiar esse companheiro de amor próprio vaidoso quando presente em nós, de forma indevida, e exercitar um amor fraternal, nos doando o mais que possamos, exercitando o amor incondicional ao nosso próximo. Assim nos ensinou o nosso Mestre Jesus. Através do Espiritismo, somos levados a buscar o autoconhecimento para a nossa evolução. E o amor próprio se torna um indispensável fator nessa escalada espiritual. Passamos a entender o amor próprio como a estima de nós mesmos, o reconhecimento do nosso próprio valor, e não por vaidade, por orgulho, por posse. E assim passaremos a nos ver como parte integrante e importante da criação. Descobrir o amor próprio através do Espiritismo é um treinamento para percebermos a nossa real função diante do mundo. Quando emocionalmente atendemos às nossas próprias necessidades, mais nos sobra tempo para socorrer as necessidades alheias e aceitar as outras pessoas pelo que elas são, sem querer mudá-las. Busquemos, então, nos enxergar como Jesus nos vê, com amor, sendo nosso próprio potencial, vendo nosso próprio potencial de evolução. Meus irmãos, que possamos amar a nós mesmos para que esse amor transborde de nós e banhe o nosso próximo com todas as nossas vibrações mais amorosas e sinceras, e que juntos possamos alcançar a evolução necessária para o mundo. Muita paz, muita luz e muito amor a todos. Uma ótima reunião.